Secretário Adriano Faria, para você que está chegando agora, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico. Acompanhamos juntos a reportagem da Gabi. Eu pergunto para o senhor, pensando nesse âmbito municipal, o que a gente tem de legislação mesmo, de incentivos, né, para que essas empresas continuem se estabelecendo aqui, que BH continue, vai lá, liderando mesmo esse cenário, né, nacionalmente, né? Pois é, parabéns para a Gabi pela excelente matéria, facilitou muito a vida aqui do entrevistado. Acho que é importante esclarecer para os ouvintes o que é uma startup, né? Sim. São empresas, né, inovadoras que nascem muito pequenas, né, sem muita estrutura física, que elas buscam resolver algum problema, né, que até então não foi solucionado e que colocam no mercado iniciativas que são escaláveis, ou seja, elas conseguem num curto espaço de tempo alcançar, né, um número muito grande de pessoas, né? Isso é um conceito base. No Brasil já tinha diversas iniciativas, mas não havia uma comunidade. E Belo Horizonte foi pioneiro na criação dessa comunidade. Há cerca de 10 anos atrás, um grupo de empreendedores ali, para economizar, né, dividiram um espaço ali no bairro, né, no bairro São Pedro, e dali saiu São Pedro Valley. Então, podemos citar, né, a Hotmart, que é hoje um unicórnio, né, uma empresa que já passou de R$1 bilhão. Podemos citar a Amélios, que é uma startup, né, que já fez um IPO, inclusive, também é uma grande referência. Temos a Rock Content, né, que é uma empresa de conteúdo. Sim. Então, todas essas empresas que estavam, né, no nascimento dessa comunidade, elas foram um celeiro não só para Belo Horizonte, mas para o país. Sim. Todos os demais, né, organizações de startups que nós temos hoje, né, no Brasil foram inspirados nessa comunidade. Então, a gente precisa reconhecer que foi um movimento, né, de empreendedores, foi um movimento privado, inicialmente com pouquíssima participação do setor público. Eu estava no governo do estado à época, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, e com base nesse movimento que já era percebido, né, o governo do estado lançou o CID, né, que era um programa de aceleração. Ele até hoje, né? Ele existe até hoje, ele passou por várias atualizações. Né? A primeira versão era muito aberta, porque a ideia era que startups de qualquer lugar do mundo viessem para Belo Horizonte para contribuir com esse ecossistema. Depois ele focou mais para startups, né, de Belo Horizonte e de Minas Gerais, então ela tentou, né, valorizar essa mão de obra local, e hoje ele já tem um foco mais no que a gente chama de laboratório aberto, que são iniciativas de desafios públicos. Então o governo coloca desafios, né, quais são problemas que ele gostaria que esses empreendedores voltados para a inovação apresentassem como soluções. Então hoje o CID tá meio que nessa linha, que é uma pegada nova, graças ao marco legal das startups, que facilitou muito a contratação de inovação por parte do poder público. Essa questão em relação ao Estado, né? Agora você à frente agora da Prefeitura, quais são os incentivos então da Prefeitura na prática, assim? O que a gente já pode esperar para 2023? Sim, a Prefeitura, nós somos sócios do BH Tech, né? Então nós somos, né, FIENG, Governo do Estado e Prefeitura e FMG, né? Somos sócios de um parque tecnológico, né? Do primeiro e único parque aqui de Belo Horizonte. Então nós temos muitas ações, né, voltadas lá. Nós já temos há mais de uma década uma parceria com a Funsoft, que é uma entidade aqui também, né, de Belo Horizonte, que foi pioneira na aceleração de startups também, na incubação de startups. Então a prefeitura, ela é parceira desde o início. A prefeitura paga o aluguel do espaço onde, né, ela atua, onde ela tem cowork, onde ela faz esses processos de incubação e aceleração. E nós temos um programa que chama ProEmp, em que empresas de base tecnológica, tanto no seu nascedouro, né, na criação da empresa, ou na ampliação, elas têm o seu ISS reduzido ao mínimo nacional, né, que é 2%. Então, é um programa que já foi mais útil, né, no passado. Hoje a gente sabe que as empresas chegaram num nível de maturação maior, e o nosso grande objetivo é auxiliar as empresas naquele que é o maior gargalo, vamos falar a nível mundial, que é a questão da mão de obra, né? Obviamente que a gente produz muita mão de obra, temos boas, né, faculdades e universidades, mas é importante que a gente tenha incentivo para que a gente estimule, né, as pessoas, principalmente os nossos jovens. A busca por desenvolvedores, né? Exato. Seria isso. A busca é geral. A busca é geral. Você tem desde programação, desde design, até o pessoal que trabalha com marketing digital. É um setor muito aquecido, que contrata muito, mas é preciso ter um conhecimento muito específico. Então, a gente está dialogando quanto com as universidades, né, tanto com a academia, quanto com esses grandes contratadores, né, essas grandes empresas, para a gente criar um mecanismo aí da gente produzir uma mão de obra cada vez mais qualificada e atender essa demanda do setor.
Carol, fique à vontade também. Quero complementar, que é interessante o secretário falando, a gente estava até falando sobre isso, a junção de várias frentes, né? Tanto o público é extremamente importante, porque não só pela estrutura que pode ser fornecida, os incentivos, mas também na educação, nas campanhas feitas do porquê que é importante trazer inovação. E o que é inovação, o que é uma startup, como é que uma pessoa pode se inserir, porque às vezes é um universo que se permanece longe das pessoas. Isso aqui, quando entrei para a inovação há 5 anos, eu com 40 anos me olhei e falei assim, o que eu vou fazer nesse universo? Não tem nada a ver comigo, né? Eu sou mãe, 2 crianças, esse negócio é para jovem. E isso é um tipo de preconceito que a gente tem diante do que... Inovação está em tudo, como eu trouxe aqui. Tá desde uma mudança de cultura e a tecnologia ajuda, é um meio. A tecnologia na inovação, ela não é um fim, ela é um meio. Então, quando a gente fala de desenvolvedores, sim, a gente está em falta no Brasil e no mundo. A gente precisa, sim, capacitar. Capacitações, talvez, trazidas por incentivos, né, até mesmo públicos, privados. Eu que estou na parte de uma venture builder, que é privada, né, que investe de forma privada e traz investidores anjo, que é interessante a gente trazer esses conceitos, porque o investidor anjo, ele vai para além apenas de botar um dinheiro, né? Ele tá ali naquela rede por um propósito, por uma tese, por uma coisa que o atrai ou a atrai. Só que no Brasil é interessante esse dado, a gente tem que trazer, porque o secretário falou sobre unicórnios, né? A gente citou vários aqui de Minas Gerais e tudo mais. No Brasil, nós já temos o Brasil é o terceiro país com maior número. A gente só fica atrás dos Estados Unidos e da China. Só que tem um número que é conflituoso. Por quê? Muitos dos investidores anjo, né, que vêm para aportar esse dinheiro, né, base, que é aquele dinheiro importante para até mesmo a startup sair daquele vale da morte, que é o quê? Ela consegue se manter ali, só que ela não consegue ter a lucratividade, a escalabilidade e o crescimento necessário para ela poder se autossustentar. Então, muito daquelas startups param naquele momento e precisam de investimentos privados, investimentos que vêm às vezes de programas como o CID, que eles aportam o dinheiro, nesse caso o CID, e não pedem uma troca da participação da empresa, que a gente chama de equity. Porque muitos investimentos, quando entram, pede uma parcela daquela empresa. Que seja 5%, que seja 10%, dependendo do valor que está sendo aportado. Esses programas são importantes por causa disso. E eu acho que é importante também a gente focar em como que essas startups, elas de fato podem ser aceleradas, né? Incubadas ali naqueles programas que elas saem daquele momento que elas estão ali bem incipientes, como a gente fala, sementes ainda, para irem para o mercado. Então, acho que isso é um desafio para que a gente não mantenha essas startups apenas local. Startups foram feitas para serem do mundo, igual filho, viu, Lu? Igual filho. É para internacionalizar, é para levar essas soluções para fora. E não somente ficar aqui. Então, a questão do investimento anjo é muito importante junto a investimentos públicos, a questão da universidade. E para dar um dado super contraditório, eu estava falando que o Brasil é o terceiro país com maior número de unicórnios. Por acaso tem a ver com games? Que depois eu tenho essa dúvida em relação a isso também. Essa questão do setor de investimento. Games é um dos setores, mas você tem setores enormes no Brasil, como o agro, por exemplo, que está investindo muito em tecnologia e startups. O varejo no Brasil também é muito forte. Então, assim, a gente tem vários setores no Brasil que eu acho que cada um vai se identificar com um. Você, Lu, pode ser uma investidora anjo. Não, eu me identifico com as mulheres. Eu quero investir nas startups que são fundadas por mulheres. Só que olha esse número. Por que eu tô falando aqui muito sobre investidor anjo? Porque a gente precisa, sim, trazer esse conceito para a mesa, fazer com que as pessoas entendam o que é e que elas podem, sim, como CPFs, serem pessoas que podem, sim, investirem numa ideia, no empreendedor, numa causa, né, que tem uma tese. No Brasil, nós somos lá 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de habitantes, e a gente só tem um pouco a mais de 8 mil investidores anjos no Brasil. Você pega os Estados Unidos, que tem um pouco mais de 300 milhões de habitantes, mas são mais de 300 mil investidores anjos. Então, ainda é um gap, um mundo ali, uma ruptura muito grande. A gente precisa, sim, entender sobre os incentivos públicos, privados, e como que o público pode nos ajudar e como que nós, pessoas físicas, também podemos estar nesse movimento do ecossistema. Então, nós, como Venture Builder hoje, que está focada na tese mulher, todos os nossos investidores que estão hoje, né, investindo no nosso portfólio, nós estamos em construção de portfólio de 30 startups dentro dessa tese Women Tech.
todos eles são pessoas físicas. E cada um pode investir, igual a gente falou, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você cria um portfólio e você alavanca, fomenta e coloca essas startups para além de BH, para além de Minas, para além daquela caixa. A nossa ideia tem que ser para internacionalizar, porque aí sim a gente aumenta esses números e faz jus ao Brasil ser o terceiro país com o maior número de unicórnios, mas ao mesmo tempo ser um dos países que tem menos investimento privado nisso e público. Então tem uma discrepância ainda que a gente precisa precisa preencher essa lacuna. Então acho que assim, o governo, falando um pouco, se unir realmente às iniciativas privadas, às questões acadêmicas da faculdade, os hubs de inovação, as nossas iniciativas privadas, para educar e trazer para a mesa e para o popular, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam que sim, você pode fazer parte disso. A gente não pode tratar a inovação como se fosse uma obra de arte, como se ela fosse um universo longe, sem entendimento. Eu não curto muito arte porque eu não entendo. Quase que intocável. Quase que intocável e inatingível. A gente precisa trazer para a mesa e fazer com que isso esteja nas escolas. Informação. Por isso que a gente está aqui hoje, né? Ô secretária, até aproveitando, eu sei que não é uma área específica do senhor que a gente poderia falar de currículo escolar e tudo mais, mas assim, pensando em como esses assuntos, né, podem ser inseridos dentro, aí sim, do currículo escolar, dentro das escolas, o que pode ser feito? Porque, assim, é igual a Carol falou, não pode ser um assunto que esteja distante, assim, da população, porque é isso, né? A gente tem que começar a educar os filhos da Carol que estão em idade escolar, os que virão aí também, que são os assuntos do futuro mesmo, né? A gente tá falando de tecnologia, não é uma coisa distante não, gente, é o agora, né? É o hoje. E de que forma o senhor vê isso, assim? Como é que isso pode ser inserido já agora para as crianças mesmo, idade escolar? É sabido, né, que nós temos uma matriz, né, curricular muito engessada, né, focada no modelo tradicional, né, de ensino. Então você tem que preparar o jovem no ensino fundamental para chegar no médio, para passar no vestibular, né, para ter uma carreira tradicional. Então, inclusive ontem estava conversando com o Sebrae, nós temos uma agenda na quinta-feira, Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico e Educação, para a gente construir uma grade, né, no contraturno escolar nas escolas para levar exatamente noções de empreendedorismo, né, e com esse foco também na inovação. Então é preciso que desde criança, né, que as nossas crianças, os nossos jovens saibam que aquelas plataformas, né, de tecnologia que eles utilizam, né, para diversão, às vezes para integração, para comunicação, também é um mercado de trabalho, né, também é uma oportunidade para empreender. E como foi muito bem colocado aqui pela Carol, é para todo mundo, porque, como eu disse lá no início, o principal é você identificar uma dor. E quem identifica melhor a dor é a pessoa que sente ela. O usuário. É o usuário. Então, geralmente, as boas ideias nascem da dor de alguém, né? De um usuário que vai ao encontro de quem domina a tecnologia. E é por isso que a gente chama de ecossistema, porque você tem que ter todos os componentes, né, bem organizados, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa. Nos últimos anos, Belo Horizonte perdeu em organização do ecossistema. Nós temos cidades menores do que Belo Horizonte, com números muito abaixo dos nossos, mas que hoje faz muito mais barulho, que hoje chamam muito mais atenção, porque se organizaram melhor, até por ser menor, né? Quando você tem menos componentes para sentar na mesa, é mais fácil criar a mesa. Quando esses números de integrantes começam a ficar maior, né? A participação de governantes, né? De empresas e de instituições e organizações vai ficando cada vez mais difícil. É uma analogia, inclusive, igual que você está fazendo, né? Porque é a analogia entre uma startup e uma grande corporação. As pequenas prefeituras talvez consigam ter essa agilidade porque são lean, são mais enxutas e a coisa gira, né? Você começa a aumentar a estrutura, mais hierarquia, mais camadas, mais difícil de chegar. Então, isso é uma mentalidade muito que as startups trazem para o mundo. Você pode ser, sim, impacto, ter, né, muito impacto, pode você ter uma grande mudança, mas você pode agir de forma muito ágil, rápida, errar. Isso faz parte do mundo do empreendedorismo e da inovação. Errar faz parte. Então não pense que você vai para o mercado sem errar. Você erra e volta, e reajusta, e volta de novo e faz. Então isso talvez, eu acho que você deve estar, tem muitas cidades, né, tipo Santa Rita, que virou um polo enorme de inovação aqui em Minas. Outra cidade, o Triângulo Mineiro é muito forte também. Mas eu acho que, assim, BH está indo num caminho certo. A gente precisa realmente ajustar, organizar e impulsionar isso cada vez mais. Mas, assim, se a gente for colocar numa balança, penso que BH está indo para um caminho bem... A gente hoje é destaque no Brasil, né? A terceira ou segunda maior capital, cidade, né? Cidade, que tem a inovação na veia mesmo, né? Então,
Agora eu acho que impulsionar isso para outros Segundo atrás setores, apenas né? de São Paulo. Perde para apenas São Paulo. Acho que São Paulo tem mais de 2.000 startups. E aqui eu acho que a gente tá com 800 e alguma coisa. Aí é estado, né? Mas se eu não me engano. Mas é isso. Sim. Aí você estava falando, secretário? Desculpa, eu te interrompi. Existem vários rankings, né? O Belo Horizonte sempre está no top 5, né? Em qualquer um dos o que é bom, rankings, o que é importante. Claro, dependendo do critério, né? Nós sempre nos posicionamos bem. Então, um dos nossos, né, focos da nossa equipe da prefeitura é esse posicionamento. O outro é dar exemplo. Então, nós ainda não fizemos compras de inovação, né, por meio do novo marco legal das startups. Já existem iniciativas avançadas e é importante com que a gente, né, faça isso. Eu tive no Ministério Público para que a gente faça algo em conjunto, porque é sempre toda iniciativa nova, todo modelo novo, né, o executivo sempre tem essa preocupação com os órgãos de controle. Então, se a gente conseguir fazer algo junto, né, a gente faz. Né, como é inovação, tem o risco tecnológico, né, tem chance de dar errado, né, não é garantido. Claro. Mas é importante que o setor público coloque os seus problemas para que, né, os empreendedores da inovação solucionem. Esse é um gargalo. O outro é a questão das desigualdades, né? Então, nós temos muitas comunidades em Belo Horizonte que até pouco tempo atrás nem acesso à internet tinham. Né? Hoje tem um projeto da prefeitura, né, que está levando a internet, né, para essas localidades. São mais de 200 vilas que recebem internet, né, gratuita até o final do governo do prefeito Fuad. 100% das vilas e favelas estarão conectadas. Lançamos essa semana um programa que chama CETAON, em que a gente utiliza os telecentros, né, que são espaços em locais, né, de maior vulnerabilidade, para a gente instruir as pessoas desde o básico, desde a ligar um computador, e é muita gente que chega lá sem saber ligar um computador, sem como é que opera o mouse, já chega tentando, né, teclar na tela, porque já viu o celular, mas não viu, né, computador. Desktop, né? Até serviços básicos, como, por exemplo, acessar o portal de serviço da prefeitura. A prefeitura tem mais de 600 serviços hoje, que você resolve ele totalmente virtual e online. E as pessoas saem de suas casas, pegam ônibus, pegam trânsito, desloca, vai até o BH Resolve para chegar lá e imprimir uma guia, sendo que seria muito mais fácil, né, se elas fizessem isso de forma remota. Então, nós temos um gargalo muito grande, né, que são essas comunidades que ficam mais afastadas, né, mais prejudicadas e que não utilizam dessa inovação. Então, conectar, né, esses públicos que faz desde o início, de ir nas escolas, de conversar com as crianças, passando na fase da adolescência e mostrar para elas que, né, a inovação é tanto para utilizar, né, tanto para mudar a nossa vida enquanto usuário, enquanto cidadão, mas também para empreender e para trabalhar. Não, é muito importante isso que o secretário falou, porque educação digital básica, né, gente? Não adianta a gente ficar falando desse universo nosso aqui e tudo mais, né, dentro de uma bolha, sem considerar que tem toda uma população, igual o secretário comentou, 200 vilas e favelas que já começam a ter esse tipo de acesso à internet, que é o básico, né? Isso da democracia digital é fundamental para a gente buscar ser um país melhor mesmo e todas essas pessoas buscarem acessos a oportunidades. Olha, o assunto é gigante, dá pra gente fazer um programa inteiro sobre, mas graças a Deus a gente sempre tem Carol Gilberti aqui todas as terças e quintas pra gente falar um pouquinho sobre isso. E claro que ao longo da programação da Band News a gente sempre discute esses temas também, sempre contando também com importante apoio, enfim, debate junto também aos órgãos públicos, hoje no caso a Prefeitura de Belo Horizonte. Secretário, muito obrigado, viu, pela disponibilidade, pela vinda aqui e até uma próxima. Muito obrigado, quero agradecer e fazer esse convite também aos empreendedores, né, a toda essa comunidade da inovação também, que queira também a participação da prefeitura, que nos procurem, estamos lá de portas abertas para colaborar. Nossa função é, primeiro, não atrapalhar e segundo, ajudar, né, quando a gente é chamado. Sempre bem-vindo. Importante. Carol, minha querida, aqui, volte mais. Com certeza, voltarei, só me convidar. Eba. E ela sempre vem. Muito bom vir aqui ao vivo e a cores, como se diz, né? Isso. Gente, toda terça e quinta tem Carol Gilberti com Mulheres Elétricas, por volta desse horário, né? Na nossa coluna normal, 10h30. Hoje a gente antecipou. Hoje a gente teve uma hora inteira de Carol aqui pra gente debater esse assunto que é tão fascinante, né? E tão amplo também. 10h32, intervalo.